em Efésios capítulo 4. Leremos do versículos 1 ao 3. Mas eu sempre gosto de introduzir, né, um pouco o tema da nossa pregação. Hoje nós vamos falar justamente sobre o tema que está aí. Né? O cristão precisa viver a vida do cristão em unidade com a igreja local. Né? É isso que nós vamos tratar, aproveitando esse tema de ceia do Senhor, primeiro domingo, que a ceia do Senhor vai falar muito sobre isso, né? Então nós vamos tratar um pouco sobre essa unidade do cristão com a igreja local. E aí eu começo introduzindo, fazendo uma afirmação, né? Quando uma pessoa se junta a uma organização, ela se obriga a viver e agir em conformidade com as normas daquele grupo. Por exemplo, se você é um cidadão de um país, você está sujeito a viver conforme as leis daquele país. Você tem que se submeter às leis daquele país. Se você vai trabalhar em determinada empresa, você vai ter que se submeter às regras daquela empresa. Ela vai dizer o horário que você tem que chegar, o horário que você tem que sair, ela vai dizer se você vai usar uma farda, como que você vai desenvolver o seu trabalho, e a empresa vai determinar ali as regras e o funcionário vai ter que agir em conformidade com essas regras. Se você, por exemplo, é um atleta e você quer se preparar para algum esporte, para alguma competição, mais uma vez, essa competição, determinado esporte, ele tem as suas regras. E ele tem lá como aquele esporte deve se desenvolver. E se você quer ser um atleta, você também vai ter que agir em conformidade com aquele esporte. E também as normas serão ditadas para você. E assim, se você for pegar vários aspectos aí, nós vamos ter sempre esse princípio estabelecido. Quando a pessoa vai se juntar a alguma coisa, se juntar a determinada obrigação, elas se submete, ela se coloca a um determinado grupo de regras que ele vai então agir em conformidade com aquelas regras. E a sociedade humana, a nossa sociedade, ela não poderia funcionar aí sem essas obrigações. Ela não funcionaria se não houvesse essas regras ditando como as coisas têm que acontecer. E nós desejamos, nós temos um desejo de aceitação muito grande. Nós temos um desejo de pertencimento muito grande. E se nos é dito que para que você faça faça parte de determinado grupo, e você tem que seguir aquelas regras, logo nós fazemos tudo que nós podemos para que nós possamos, tudo que está ao nosso alcance ali, para que a gente possa fazer parte daquele grupo. Mas muitos cristãos estão contentes em ter as bênçãos espirituais e as promessas do evangelho, mas têm pouco interesse em cumprir as suas responsabilidades, de cumprir as suas normas e de obedecer aí aos comandos. Eles querem realmente fazer parte, eles querem aí as bênçãos espirituais de Deus, querem estar realmente com Cristo Jesus, mas não cumprem essas responsabilidades. Eles têm esse desejo ali de ter as bênçãos, mas não querem cumprir com as suas obrigações. Aí eu coloco aqui como se fosse como se você desejasse ser o cidadão de um país e não cumprir as regras daquele país. É como se você quisesse trabalhar em determinada empresa e não cumprir as regras da empresa. Se na empresa disser que você tem que trabalhar de calça e você ir de bermuda. Não, você tem que se submeter àquelas regras. Então, essas pessoas que elas querem ter os benefícios de Jesus, eles querem ter as bênçãos de Jesus, eles estão muito felizes em saber que Jesus perdoou os seus pecados. Eles são muito felizes em saber que eles terão bênçãos com Jesus. Mas ordens, não. Ordens eu já não quero. Quando chega às ordens, já colocam essas ordens de lado. Então é como se dissesse, eu quero Jesus como meu Salvador. Sim, eu quero Jesus como meu Salvador. Mas eu não o quero como meu Senhor. Eu não desejo como meu Senhor. Então isso é um problema muito grande. E o livro de Efésios, ele é muito bom por causa disso. Efésios ali nos primeiros capítulos, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo tem estabelecido aqui a posição do crente. Quem o crente é, a qual grupo o crente pertence. Ele vai dizer no capítulo 1 que
foram abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Vai dizer versículo 4 que nós somos eleitos antes da fundação do mundo, que nós somos predestinados como filhos de adoção, que você foi redimido todos os seus pecados, que você foi feita herança. Aí no capítulo 2 vai dizer que você foi vivificado por Cristo, que você foi amado por Deus, que você foi ressuscitado com Cristo, que você foi salvo pela graça, que você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, que você foi aproximado de Cristo. E ele vai falar muito do que o cristão é, de quem o crente é. E aí nos 3 capítulos posteriores, ele dá aí as consequentes obrigações e exigências de ser um filho de Deus, a fim de viver essa salvação de acordo com a vontade do Pai e para a sua glória. Então, o livro de Efésios, ele é maravilhoso por causa disso. Ele nos colocou agora, nos 3 primeiros capítulos, ele nos diz quem nós somos, a que organização nós pertencemos, né, essa organização espiritual, e agora ele vai dizer as obrigações. E é por isso que eu quero convidar você, que achou Efésios capítulo 4, do 1 a 3, ficar de pé, para nós lermos esses 3 primeiros versículos, para vermos que o cristão precisa viver em unidade com a igreja local. O que esses 3 versículos vai nos mostrar, vai nos enfatizar na nossa mensagem de hoje, é que justamente você precisa viver em unidade com a igreja local. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua bondade e a tua misericórdia. Obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Nesse momento, ó Pai, queremos pedir que o Senhor aquiete os nossos corações. Tira, Deus, do nosso meio tudo aquilo que tenta tomar nossa atenção. Que a nossa atenção esteja cativa à tua palavra. Que possamos, ó Deus, deixar as outras coisas para depois. Nesse momento possamos ouvir a tua voz a trabalhar em nossos corações, para a glória do teu santo e precioso nome, Senhor. Pedimos a tua bênção, ó Pai, nos dirige, fala comigo, fala com o teu povo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, pode sentar. Bom, como eu disse, Paulo agora, no capítulo 4, ele está justamente partindo para essa exortação prática, para essa exortação direta agora na vida das pessoas, para que o crente possa viver a maneira de Deus. Paulo vai tratar agora nos capítulos 4 e 5, 6, esse viver aí na maneira de Deus. E ele começa, Efésios 4:1, dizendo: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. E essa frase marca justamente essa transição entre a verdade teórica e a verdade prática. Vai dizer, olha, tendo em vista tudo aquilo que eu disse nos 3 primeiros capítulos, agora vocês devem agir de determinada forma. E então, essa transição que ele faz, e ele agora vai fazer essas aplicações, essas verdades espirituais, esse organismo espiritual vivo, no qual você faz parte, deve lhe levar a você agir de determinada maneira. E aí vai marcar isso, e aí em Efésios 4, 1 ao 3, Paulo afirma que o cristão precisa viver em unidade com a igreja local, para que ele possa viver dignamente aí, de acordo com a sua elevada posição em Cristo Jesus. E Paulo faz isso, começando aí no versículo 1, ele vai fazer essa chamada, a chamada para que o cristão caminhe dignamente. O versículo 1, Paulo nos enfatiza isso. Ele começa: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então ele vai nos fazer essa chamada para que todos nós, a partir daquilo que somos, a partir de qual grupo nós pertencemos, de qual instituição, organismo vivo nós pertencemos, que a gente possa então viver dignamente, caminhar dignamente. E eu coloco aí no slide, o verbo nesse verso aqui, ele define toda essa seção prática, que consiste aqui de exortações éticas e espirituais. Ele vai dizer: andeis
como é digno. Andeis como é digno, é literalmente aí que você caminhar dignamente. Todos os aspectos da vida cristã vai englobar agora essa ordem, né? É englobado por essa ordem de você caminhar dignamente. Caminhe dignamente. E esse caminhar aqui é usado tanto no Antigo como no Novo Testamento, justamente para marcar a conduta do povo de Deus. Olha, você faz parte do povo de Deus, portanto, você deve andar dignamente. O seu caminhar tem que ser diferente. A sua vida tem que ser de determinada maneira. E aí Paulo vai exortar aqui a imitar, a viver uma vida digna, não somente de Deus e de Cristo, de quem nós somos filhos, mas do próprio chamado que recebemos dele. A sua vida não tem que ser apenas imitando a Cristo. Tem que ser uma vida digna também do chamado que vocês receberam de Cristo Jesus. A partir dessa realidade grandiosa que Deus nos deu, a partir desse organismo vivo ao qual Deus nos colocou, nós devemos então andar de modo digno também ao local ao qual nós pertencemos. Por isso é que eu comecei dizendo que nós fazemos parte de uma determinada organização, nós temos que seguir as regras daquela instituição. E aí Paulo vai nos instruir a essa chamada. Olha, nós fazemos parte do organismo vivo, do corpo de Deus, do corpo de Cristo Jesus. E nós temos que caminhar dignamente. E Paulo aqui tende a usar uma linguagem da exortação, em vez do comando. O seu propósito aqui é instruir e construir em seus leitores aí, em vez de exigir uma obediência cega. Muito diferente do que a maioria acha, certo? Exortação não é uma ordem, certo? Exortação é um encorajamento. Exortação é como você está animando a pessoa. É diferente de ordem, é diferente de uma repreensão. E é isso que Paulo está fazendo aqui, ele está nos exortando. A partir de tudo que ele disse, é como se Paulo estivesse dizendo agora, olha, sejam encorajados a agirem de acordo com a posição que vocês estão. Sejam aqui animados, recebam aí essa força extra para que vocês possam caminhar e andar dignamente. E Paulo fala isso por um detalhe muito importante. A crença cristã vem antes da vida cristã, certo? A crença cristã vem antes da vida cristã. Você pode agir somente quando você entende, quando você crê de forma verdadeira. Quando você entende de forma verdadeira, é então que a sua atitude é afetada. A sua mente primeiro é mudada, para que depois a sua conduta possa então seguir o exemplo e ser também mudada. E aí é o que Paulo está fazendo aqui no versículo 1. Ele está dizendo, olha, agora vocês sabem. Eu já falei tudo aquilo que vocês, a instituição ao qual vocês pertencem. Eu já falei tudo aquilo que vocês possuem, tudo aquilo que vocês são. E agora, após entender isso tudo, agora a sua conduta deve ser afetada agora. A sua conduta deve ser mudada. E aí você pode estar se perguntando, mas o que fazer então para viver dignamente? Era a pergunta óbvia que todos nós deveríamos fazer. E aí Paulo vai fazer isso nos versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3, Paulo vai nos mostrar o que é viver dignamente. E eu coloquei nesse nosso segundo ponto, né? Andar em união é viver dignamente. Versículos 2 e 3 ele vai dizer isso. Diz assim a palavra de Deus. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Os versos 2 e 3 aí, eles vão expandir o versículo 1, dizendo a nós aí como viver uma vida digna do chamado de Deus. E aí esses dois versículos vão nos dar aí 4 características, 4 qualidades que são essenciais para a vida cristã. 4 atitudes para que eu e você possamos caminhar, para que possamos andar dignamente nessa chamada ao qual o Senhor nos faz. E a primeira característica que ele nos mostra aí é a humildade. Ele vai dizer com toda
a humildade. Humildade aqui significa essa disposição de se avaliar adequadamente. E eu coloco entre parênteses aí, especialmente à luz do pecado. Humildade é isso, é você ter a noção, é você ter a virtude cristã mais essencial. Humildade. É a virtude cristã mais fundamental, você saber se avaliar adequadamente, você saber quem você é. E amados, Paulo fala isso num contexto onde a humildade era desprezada. A humildade no mundo antigo era desprezada. Os efésios aqui que estão recebendo essa palavra, a cultura que os cercava dizia que a humildade era desprezada isso. Os gregos aqui nunca utilizavam a palavra para humildade em um contexto de aprovação. Eles diziam, não, humildade é uma coisa desonrosa. A humildade é uma coisa medíocre. A humildade é um sinal de fraqueza. E aí, Deus então nos exorta esse povo dizendo, olha, caminhem dignamente como? Em toda a humildade. E a verdadeira humildade só foi reconhecida quando Jesus veio. Nós sabemos disso. Ele se humilhou como servo. Ele nos mostrou o que é ser humilde. E é por isso que eu digo que a humildade é o cerne do caráter cristão. Mas essa virtude, irmãos, infelizmente, é estranha também para o nosso mundo hoje, para os caminhos do mundo de hoje. Assim como era algo antagônico para esses cristãos aqui de Efésios, a humildade continua sendo antagônico aos nossos dias. O que as pessoas não querem é saber de humildade. Eles gostam do orgulho. Eles gostam da autoexaltação. Primeiro, seja, faça, independente de quem esteja do seu lado. Não importa quem esteja do seu lado. Faça, conquiste, queira o melhor para si, em primeiro lugar. E aí o que a Bíblia vai nos dizer é que, olha, andar dignamente não é você ligar para o orgulho e nem para a exaltação. Não é você ser como Adão. A serpente disse, olha, no dia que dela comerdes, vocês serão como Deus. Olha que coisa boa. Vocês serão como deuses. E a mulher e o homem viu, olha, essa fruta é agradável. Ela vai me tornar grande. O que Jesus veio nos mostrar é aquela atitude dele. Quando ele foi tentado, e Satanás disse, olha, me adore aqui, que eu te dou todos os reinos do mundo. Eu coloco diante de ti. Você quer exaltação? Eu vou lhe dar exaltação. E aí Jesus disse, para trás de mim. Eu não busco a minha autoexaltação. Eu não quero glorificar o meu próprio nome. Eu quero glorificar ao nome do meu Deus. É essa atitude que Cristo nos deixa como exemplo. É isso que é viver dignamente. O mundo vai exaltar o orgulho, não a humildade. E infelizmente o cristão hoje, muitas das vezes, reflete essa perspectiva. Reflete aqui esse padrão mudando. E fazendo isso, estão contradizendo o próprio evangelho, o próprio Cristo. Porque a marca principal do evangelho é a humildade. E é por isso que eu digo que assim como todo pecado tem suas raízes no orgulho, toda a virtude vai ter suas raízes aí na humildade. Porque a humildade é justamente você vai olhar para si como você verdadeiramente é. Você vai olhar para si, vai olhar as suas falhas, vai olhar os seus pecados e você vai dizer, pobre de mim, eu sou um pecador. Aí você pode me dizer assim, pastor, então, o que eu preciso fazer para ser mais humilde, pastor? O senhor está dizendo que a primeira coisa é humildade. Eu entendi, pastor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ah, já sei, pastor. Eu vou usar umas roupas mais simples. Eu vou usar umas roupas mais parecidas com todo mundo. É uma boa ideia. Mas, deixa eu ver mais o que eu vou fazer, pastor.
Pronto, pastor, eu vou olhar para os irmãos agora de igual para igual, pastor. Eu vou olhar para eles como um igual a mim. E você pode ficar imaginando essas coisas. O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer? E eu digo um grande e enfático não para tudo isso que foi dito antes. Você não precisa de roupas mais simples, nem olhar para os irmãos de igual para igual. Lembre-se, a crença cristã vem antes da vida cristã. Se a sua mentalidade não for mudada, sua conduta será apenas legalismo. Sua conduta será apenas religiosidade. O que é que eu devo fazer, pastor? Coloca aí, ó. Se esforce em olhar para Cristo. O que é que Paulo nos diz em Filipenses 2, 5-8? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e se tornou servo. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Paulo vai exortar os filipenses ali para que eles fossem mais humildes, ele não diz, vistam roupas mais simples, olhem para as pessoas de igual para igual. Ele não deu essas exortações. Ele diz, olhe para Cristo. Que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amados, humildade significa olhar para Cristo e entender que em suas interações diárias, você deve colocar as necessidades dos outros antes das suas próprias. É você buscar a servir aos irmãos antes de ser servido, porque você enxerga isso em Cristo Jesus. Humildade é olhar para si e estar aberto à correção e ao aprendizado, porque você sabe quem você é. É reconhecer que você não tem todas as respostas, que você não sabe de tudo. Humildade é você olhar para Cristo e dizer, Ele sim, a Ele seja a glória. Ele é o homem perfeito. Eu sou falho. Eu erro. Então, humildade é essa primeira atitude que nós temos que ter para que possamos andar dignamente. É algo que vai nos levar não só a andar dignamente, mas também vai nos conduzir para a segunda característica que ele coloca aqui, que é a mansidão. Se você for uma pessoa humilde, automaticamente você também será uma pessoa mansa. Mansidão é essa segunda característica. E mansidão aqui significa agir de forma gentil, suave e calma. E a mansidão aqui é um dos sinais da verdadeira humildade. E de novo, isso aqui era contra as práticas da sociedade desses irmãos. Era contra a prática da sociedade greco-romana aqui. De novo, eles diriam, mansidão é fraqueza. Mansidão é sinônimo de uma pessoa frouxa. Mas a palavra era usada como referência aí à mansidão do forte, cuja ele tem força, mas a sua força está sob controle. Então, mansidão não significa você ser uma pessoa fraca. Mansidão é a qualidade das pessoas fortes em controlar, em ter o domínio de sua força, ter o domínio de si mesmo. E então servir aos outros. Porque ela está controlando suas forças, ele vai então servir aos outros. A humildade exige uma vida voltada para os outros e não para autovalorização. E a mansidão também é você entender, exigir que todo o seu controle, toda a sua força, todo o seu poder está controlado por você. E você utiliza essas coisas não para a sua autopromoção, mas também para servir ao próximo. Por isso que a mansidão aqui de Efésios 4:2 é justamente o poder sobre o controle de Deus. Você tem a capacidade, mas você escolheu não fazer. E no mundo de hoje, os que não possuem poder são justamente os mais agressivos, os mais duros e os mais irados.
quem não tem a capacidade, quem não tem autoridade, quem não tem o poder, são justamente os mais irados. E os que têm poder, os que têm autoridade, são os mais mansos. Aqueles que ganham um pouco de autoridade, um pouco de poder lhes é dado, eles logo agem de forma irada, de forma agressiva, e logo perdem essa mansidão. Aí você, de novo, você pode fazer a pergunta: pastor, então o que eu preciso fazer para ser mais manso? Já sei, pastor. Eu vou falar mais baixo. Eu vou falar mais baixo, mais compassado. Vou falar igual o senhor não, fica gritando na pregação. Eu vou falar calmo, falar compassado. Eu vou ser mais manso. Já sei, pastor. Eu não vou me irar. Eu não vou mais me estressar. Novamente o que eu digo? Não. Lembre-se do que foi dito. A crença cristã vem antes da vida cristã. Se a sua mente não for mudada, isso será apenas legalismo. Isso será apenas religiosidade. Mais uma vez, se esforce em olhar para Cristo. Jesus, em Mateus 11, 27, diz: todas as coisas me foram dadas pelo Pai. E aí, 2 versículos depois, ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tornai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eu tenho toda a autoridade, todo o poder me foi dado, mas aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mansidão é isso. Mansidão é justamente em situações de desacordo ou situações de conflito, você responder com mansidão, ao invés de agressividade. É no momento de conflito, você ajudar a resolver as questões. E a resolver de maneira pacífica. Você não chega apresentando o problema. Você chega apresentando a solução. Mansidão é isso. Não é ser manso pela falta de poder, pela falta de força. É você ter o poder para fazer, mas escolher ser manso. Fazer como Cristo. Cristo tinha tudo para colocar o dedo na cara daqueles pecadores e humilhar a todos. Vocês são um bando de pecadores. Vocês estão tudo indo para o inferno. Mas Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados. Aprendei de mim. Eu sou manso e sou humilde de coração. Ele tinha todo o poder, mas ele escolheu então ser manso. E mais uma vez, humildade, mansidão, nos levará à terceira característica que Paulo coloca aqui, que é a paciência. A paciência é essa terceira característica. Paciência aqui significa literalmente um longo humor. E às vezes é traduzido por longanimidade aqui, conotando uma pessoa com um pavio longo, ao invés de um pavio curto, né? É um pavio longo. Então a paciência aqui, biblicamente, é essa capacidade de você resistir à dor. É você resistir à infelicidade, aos momentos tristes. Mas também paciência é você resistir às pessoas irritantes. É o que nós pedimos, né? Senhor, me dá paciência. Quando tem uma pessoa irritante, paciência é isso mesmo. Uma pessoa que lhe irrita, você tem que exercer essa paciência. E essa paciência aqui descreve justamente a maneira pela qual Deus suporta a humanidade pecaminosa. É ele ser paciente. Os pecadores pecando todos os dias, manchando a glória de Deus. E ele sendo paciente com essas pessoas e com essas situações. E como ser paciente, pastor? Ele vai dizer, suportando uns aos outros em amor. Ele continua dizendo no versículo 2, suportando uns aos outros em amor.
E esse suportando uns aos outros em amor aí fala dessa tolerância mútua necessária para que os seres humanos possam conviver em paz. E você pode ter algumas pregações que você escuta aí na internet que pode dizer, não, pastor, suportando aqui é dar o suporte. Não, aqui não é dar o suporte. Em outros textos pode ser, mas aqui não é. Aqui é suportando-vos uns aos outros, aqui é justamente suportar algo desagradável. Suportar uma situação difícil em nome de outra pessoa. Em nome de Cristo, você suporta uns aos outros. Você tem a tolerância uns com os outros. Ah, pastor, então o que é que eu preciso fazer para ser paciente? Já sei. Eu vou evitar as pessoas que me irritam. É simples, né? Não vou chegar perto daquelas pessoas que me irritam. Não, pastor, eu acho que não vou ligar para o que as pessoas dizem ou fazem. Eu vou me isolar das pessoas. Não vou ligar mais para nada. Ou então vou ajudar alguém em uma necessidade, mas sem estar próximo, porque eu não quero perder a paciência. Novamente, meus irmãos, não. A crença cristã vem antes da vida cristã. Se você não mudar a sua mente, as suas atitudes serão apenas legalismo. E mais uma vez, confrontados em sermos pacientes, a Bíblia vai nos dizer, olhe para Cristo. Colossenses 3,13, Paulo vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor e perdoando-vos uns aos outros. E aí ele vai dizer algo que exige aí a nossa paciência. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha que belezura. Assim como Cristo lhe perdoou, perdoe também. É fácil? É nada. Mais fácil é rejeitar as pessoas. Se me machucou, se me feriu, o que é que eu faço? Bote de lado. Se me magoou, se feriu o meu sentimento, eu me isolo. Por quê? Porque eu não posso ser machucado. Eu não posso ser contrariado. E em um mundo acelerado aí, onde a impaciência é comum, nós somos chamados a demonstrar a paciência de Cristo. Especialmente quando enfrentamos frustrações com os outros. E é assim, o que fazer? Deus ordena perdoar como Cristo perdoou. Como foi que Cristo lhe perdoou, meu irmão? Como é que Cristo lhe perdoa? Ele lhe perdoa e tenta novamente. Perdoou, meu irmão? Pecou? Pequei, Senhor. Perdão, Senhor. E é o que Cristo faz. Amém. Eu lhe perdoo. Vamos começar de novo. Vamos tentar mais uma vez. Vou lhe dar mais uma chance. Né? E isso envolve nós fazermos o mesmo. O cristão vai exercer assim, a sua humildade, a sua mansidão e a sua paciência justamente em suportar uns aos outros. Em exercer essa paciência de suportar as pessoas. E isso está relacionado à forma como devemos tolerar as fraquezas e os pecados uns dos outros. Uma situação bem comum, acho que todos nós lembramos. Jesus, né, em sua frustração com a incapacidade dos discípulos de expulsar um demônio. Olha, a gente trouxe aqui, eu levei esse meu filho aqui que está endemoniado para os teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. E o que é que Jesus disse para eles em Marcos 9,19? Por quanto tempo eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu tenho que aturar vocês? É justamente Jesus dizendo, eu tenho que ter paciência com vocês. Vocês não estão crendo, mas eu tenho que ter essa paciência. Então nós, como seres humanos, sempre enfrentaremos conflitos em nossos relacionamentos. Como igreja, isso aconteceu e vai acontecer muito. E isso exigirá que o cristão exerça a sua paciência para respeitar e até mesmo acolher as diferenças entre nós e os outros.
É termos essa capacidade de exercermos essa paciência, essa tolerância, de entendermos que a pessoa pensa diferente e suportarmos uns aos outros, e não é suportar rixosamente, suportando uns aos outros em amor. Ó, só vou te aturar, certo? Só porque Deus manda. O que a Bíblia vai nos ordenar é dizer, olha, é suportando uns aos outros em amor. Ah, mas pastor, mas como é que eu faço isso? Olhe para Cristo. Quando a imagem de Cristo Jesus for bela o suficiente na sua mente, você nunca vai dizer, eu te suporto porque Deus manda. Quando Cristo brilhar na sua mente, quando você entender isso, vai ser um prazer para você suportar as fraquezas, suportar as falhas, suportar as diferenças. Por quê? Porque Cristo fez isso comigo. Cristo fez isso por mim. E aí, por último, ele vai nos dar no versículo 3 a quarta característica. Guardar a unidade do Espírito. Procurando guardar aqui, que o texto nos diz, significa mostrar o interesse. É você ter um intenso desejo em se manter em um determinado estado, em uma determinada posição ou em uma determinada atividade. É o que Paulo está dizendo, olha, vocês devem manter a unidade do Espírito a todo custo. A todo custo. Vocês têm que manter essa unidade do Espírito. Façam todo o esforço. Isso aqui significa que os crentes efésios precisariam trabalhar duro. Não era algo fácil. Não era algo fácil, era algo árduo. Eles deveriam exercer a diligência para realizar essa tarefa. E isso é tão importante que vai exigir tudo o que eles têm. Todas as forças deles. Busquem diligentemente, dediquem forças para que a unidade do Espírito seja mantida entre vocês. Quando cada um de nós é reconciliado com Deus por meio de Cristo, somos necessariamente também reconciliados uns aos outros. Nós somos ligados uns aos outros. Se você é membro dessa igreja, você é ligado a todos os que são membros dessa igreja. E o que Paulo está dizendo é assim como eles deveriam trabalhar para que eles mantivessem essa unidade nessas relações, nós também devemos trabalhar para que possamos manter uma boa relação, um bom relacionamento entre nós, os membros da igreja. Ah, pastor, então o que é que eu faço para ser mais unido? Já sei. Eu vou viver na igreja agora, todos os dias. De domingo a domingo. Eu vou me isolar de qualquer envolvimento com descrente. Minha vida agora vai ser igreja. De novo? Não, meus irmãos. Não é isso. Não é algo que você faz. Lembre-se que a crença cristã vem antes da vida cristã. Se a sua mente não for mudada, a sua conduta será apenas legalismo. De novo, se esforce em olhar para Cristo. Em João 17, 22, na oração sacerdotal de Jesus, ele está orando por nós. E lá no versículo 22 ele diz, Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Assim como há uma perfeita unidade na Trindade, eu dei-lhes a glória, eu dei a esses discípulos, esses que iam de crer no meu nome, para que eles também sejam um. Então, meus irmãos, o que eu devo fazer? Isso começa em paz com Deus. Você tendo paz com Deus. Somente em paz com Deus nós podemos encontrar a paz dentro do corpo de Cristo. A força para que mantenhamos essa nossa unidade.
E aí, se você está com Efésios 4 aberto, olha que coisa maravilhosa que ele vai dizer nos versículos 4 a 6. Não fecha a Bíblia, não. Há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Olha que coisa, olha que unidade plena. Paulo está dizendo, olha, a igreja, que o corpo de Cristo, é um novo povo, pela qual todas as diferenças são abolidas. Todos os conflitos nas relações, elas são colocados de lado, porque há uma unidade a ser guardada. Há uma unidade a ser preservada. Há um vínculo que deve ser preservado. Então, todas as diferenças que há dentro desse corpo, elas não podem ser superiores à unidade do corpo. Ao vínculo que nos liga, que é o sangue de Cristo Jesus. E é isso que ele vai dizer. Guarde a unidade do Espírito. Lute por isso. A responsabilidade da igreja, através da unidade dos crentes, é de andando de um modo digno, possa ir manifestar Cristo ao mundo pela sua unidade nele. E o mundo está sempre buscando isso. O mundo está sempre buscando essa unidade, essa união, estarem unidos. E eles criam leis, criam regras, criam blocos, criam moedas, eles criam estruturas sociais, criam países, criam cidades, criam todas as coisas para que os homens possam ser um. Eles buscam isso. Mas a plena unidade só é alcançada dentro do corpo de Cristo. E, meus irmãos, este é o mais poderoso testemunho que a igreja pode ter, que a nossa igreja pode ter. Humildade, mansidão, paciência e unidade. Esse é o maior testemunho que nós podemos apresentar para as pessoas aqui do nosso bairro. Essas 4 características. Você deve estar disposto a lidar com conflitos de maneira saudável, evitar fofocas, evitar críticas destrutivas e buscar justamente rapidamente essa reconciliação. Buscarmos essas 4 características para mostrarmos ao mundo a nossa plena unidade. Promover essas características dentro da igreja e em seus lares é essencial para a saúde espiritual e o testemunho da nossa igreja local. Lembre-se, humildade, mansidão, paciência e unidade. Se não há uma dessas 4 características, nós não estamos andando em conformidade. Nós não estamos vivendo dignamente, conforme o chamado que nos foi dado. Se nos falta uma dessas características como igreja, nós estamos falhando como igreja. Porque não estamos vivendo em conformidade. Mas quando esses 4 fundamentos são lançados, quando esses 4 fundamentos, essas 4 características são implantadas em nossas vidas, em nossas famílias e em nossa igreja, agora sim nós vivemos a vida em conformidade. Agora sim nós estamos trabalhando para que o nome de Cristo seja exaltado através do nosso viver digno. O nosso testemunho como igreja e como cristão está sendo eficiente. Está sendo efetivo. Tendo dito isso, aí você pode pensar, o que essa pregação tem a ver com a celebração da ceia do Senhor? Nós não cantamos vinho e pão antes da pregação? Tinha que ser sobre a ceia do Senhor. Tem a ver justamente que nós estamos sendo exortados aqui a viver uma vida em unidade com a igreja local. Ao chamado a refletir sobre a importância da comunhão que tem em Cristo, especialmente quando você participa da ceia do Senhor. Porque a ceia é justamente esse momento onde nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, estamos lembrando do sacrifício dele do passado e estamos aqui reafirmando
a nossa união com Cristo e uns com os outros. A ceia é um momento justamente de autoexame, de arrependimento e a renovação de nosso compromisso com o Senhor e com nossa igreja local. E por isso eu quero convidar você a tirar esse momento para analisar a sua vida, a partir dessas características em sua igreja local. A partir da humildade. Você mais serve aos irmãos daqui ou é mais servidos por ele? Como tem sido a sua vida? Você mais serve ou você mais é servido? Você acha que tem muitas responsabilidades e não tem tempo para servir? Não, é porque eles não têm muitas responsabilidades. Por isso é que eles servem. Eu tenho muitas responsabilidades. Por isso é que eu não sirvo. Se eu não tivesse, eu serviria, né? Parece a impressão de que quem serve é desocupado, que quem serve não tem problemas. Você mais serve ou mais é servido? Porque se lembre, humildade é você servir ao próximo. Nós servimos não é por falta de problemas ou de responsabilidades. Nós servimos por questão de humildade. Nós somos humildes. Nós entendemos. Você está empenhado na compra do nosso prédio? Nós temos esse desafio, em dezembro, comprar o nosso prédio. O que você tem feito para isso? Todos querem um prédio bonito, climatizado, bom. Todos querem, mas poucos fazem. Poucos servem. Poucos não têm a humildade de olhar para si e dizer: eu vou servir aos meus irmãos. Eu vou servir na minha igreja. Reflita também sobre a mansidão. A segunda característica, a mansidão. Como você é com suas responsabilidades? Com a autoridade que está com você? Você despreza as pessoas em detrimento do serviço? Ela não serve, então eu coloco de lado. Lembre-se, igreja não é empresa. A empresa, o que é que importa para a empresa? O objetivo ser alcançado. Igreja não é empresa. Igreja, o que importa é estarmos juntos servindo ao Senhor. Nós temos que usar o que Deus nos dá justamente para que nós possamos fortalecer os nossos irmãos. Termos a mansidão de que eu tenho autoridade para fazer, mas eu vou fortalecer o meu irmão, eu vou amparar o meu irmão. Se alguém questiona alguma coisa sua, o que é que você diz? Logo, o que é que você dá como resposta? Há quanto tempo que você não assume uma culpa por alguma coisa errada? Você olha para si e diz: realmente eu sou culpado. Perdão por isso. Quanto tempo que você não faz isso? Ou você é o inerrante? A culpa sempre é da serpente, né? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. A mulher: opa, eu não, foi a serpente. Sempre a culpa é da serpente. Nós não temos a capacidade de olhar para si e dizer: eu errei, me perdoe. Termos a capacidade de responder de forma diferente. Mesmo não tendo culpa, levarmos a culpa. Dizer: me perdoe, eu poderia ter feito diferente. Me perdoe, eu poderia ter me expressado melhor. Me perdoe, eu poderia fazer diferente. Termos a mansidão em assumirmos a culpa. Reflita também sobre a terceira característica, a paciência. Quem você tem evitado por causa de alguma coisa que foi feita contra você? Você está evitando alguém porque essa pessoa te magoou? Aí tem aí, né? Eu perdoo, mas não esqueço e nem quero reatar o laço. E por incrível que pareça, tem pastores que ensinam isso aqui. Eu não sei de onde os pastores tiram isso.
Eu não sei de onde é que um cristão tira isso. Porque o que é que nós oramos na oração do Pai Nosso? Mateus 6, 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma forma como perdoamos os nossos devedores. Se você perdoa e não esquece, o que é que você está pedindo para Deus? Deus, me perdoa, mas não esquece. Eu te perdoo, meu irmão, vá em paz. Mas vá em paz. Não fique perto de mim, não. Eu lhe perdoo de todo meu coração. Mas fique longe de mim. O que é que você está dizendo para Deus? Me perdoa, Deus. Mas me bota bem longe de ti também. Me trata da mesma maneira. Será que é assim que nós queremos ser tratados por Deus? Eu tenho certeza que não. Ou você se acha aí o que não pode ser magoado ou contrariado? Será que você é melhor do que Cristo? Cristo é contrariado todos os dias por você. E você pede perdão, e ele traz para perto, e ele lhe perdoa. Mas você não pode ser contrariado. Seus sentimentos não podem ser magoados, porque você é melhor do que Cristo. Que tenhamos essa paciência. Que possamos suportar, assim como Cristo nos suporta, da mesma forma, perdoando-nos uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Cristo tem paciência. Ele vai pecar de novo. Eu sei, ele vai pecar de novo. Mas vem, eu vou ter paciência. Eu vou ajudar, eu vou exortar, eu vou animar, para que ele não faça de novo. E por último aí, a quarta característica, reflita também sobre isso, sobre a unidade. Onde é que estão os laços mais fortes? Os seus laços mais fortes, além de sua família? Tirando a sua família, onde é que estão os seus laços mais fortes de amizade, de relacionamentos? O que mais tem recebido a sua dedicação? O quão tem sido aqui a sua comunhão? Somente no domingo à noite? É assim que eu experimento a comunhão com Deus? 2 horas do domingo? A comunhão com Deus, ela é experimentada através da igreja local, através do corpo de Cristo Jesus, que somos nós. Nós, pessoas aqui, somos o corpo de Cristo Jesus. Das amizades que nós fortalecemos uns com os outros, nós somos cuidados, somos protegidos através das amizades que temos uns com os outros. Através do cuidado pastoral na vida dos irmãos, através do cuidado pastoral, nós também somos cuidados, experimentamos aqui a comunhão com Deus. Através dos trabalhos da igreja local, através das coisas que nós fazemos, que nós desenvolvemos, nós experimentamos a comunhão com Deus, de estarmos servindo para o Senhor. Irmãos, nós vimos no início dessa mensagem o que Deus requer de nós. O cristão precisa viver em unidade com a igreja local para viver dignamente de acordo com a sua elevada posição em Cristo. Irmão, somente quando você olhar para Cristo é que você pode entender que assim como Ele, você precisa viver em unidade. Assim como Ele, você precisa viver em unidade com a igreja local. Para que você possa andar dignamente. Para que você possa viver dignamente. E lembre-se, vou repetir isso várias vezes para você não se esquecer. A crença cristã vem antes da vida cristã. Se a sua mentalidade não for mudada, a sua conduta será apenas legalismo. Não é na sua força, não é na sua habilidade, é na força do Senhor. Sempre que a Bíblia vai nos exortar a alguma coisa, ela nos leva a Cristo. Quando a Bíblia vai exortar os maridos a amarem suas esposas, o que é que ele usa? Assim como Cristo amou a igreja.
Para que você tenha perseverança, assim como Cristo. Não é algo que está em mim. Não é algo que está em você. É nós olharmos para Cristo, crermos e termos a mentalidade mudada. Quando mudarmos a nossa mentalidade, a nossa conduta será mudada. E ao invés de legalismo, ela será um louvor e oferta agradável ao nosso Deus. O fruto da obra da salvação em nossas vidas. Por isso, use este louvor, que nós vamos entoar agora, para fazer essa reflexão. E se preparar para fortalecer a sua união com Cristo através da união com a igreja local. Use esse momento que nós vamos louvar para que você possa meditar sobre isso. O quão tem sido a sua unidade, a sua união com essa igreja local. O quão você tem se dedicado para que estejamos unidos em um só propósito, vivendo dignamente. Bom, quero chamar aqui os nossos irmãos, nós louvarmos a Deus. Repetimos um cântico.